E começa o programa falando de saúde. E saúde, eu sempre falo, começa muito daquilo que a gente coloca para dentro, da alimentação, né? E muita gente faz opção de comer à vontade um tempo e depois entrar em dietas radicais. Olha lá na revista, pergunta para amiga e faz uma verdadeira bagunça e uma grande loucura. A gente esquece que demorou um tanto para a gente ganhar uma barriguinha, ganhar um quadril mais largo e quer resolver a situação de uma hora para outra. E aí, muitas vezes, a gente realmente coloca a nossa saúde em risco. É necessário, gente, principalmente mudar os hábitos alimentares, praticar atividades físicas. Aí a gente fala, mas como? O que eu posso comer? Então a gente trouxe ela, que é nutricionista, coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, Carolina Trevisan. Seja bem-vinda, viu? Bom recebê-la. Prazer estar aqui. Nosso também. Olha, você trouxe até uma balança? Trouxe. Essa daí é amiga ou é inimiga das dietas? Depende de como você interpreta o que você enxerga nela, né? Pode ser sua amiga ou sua inimiga. É importante que a gente tente fazer a balança nossa amiga. Porque só o númerozinho que aparece aqui não mostra quem a gente é de verdade. Não mostra tantas coisas como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok, depois você fala mais a balança então. Falo sim. Vamos falar de alimentação e aquilo que todo mundo fala, né? Reeducação alimentar. O que é isso, Carol? Então, o processo de reeducação alimentar é quando você aprende a comer e come de tudo, né? Porque as pessoas tendem a fazer dietas mirabolantes e não conseguem tornar isso um hábito. E para que nós tenhamos saúde e bem-estar físico, né? Que é a questão da saúde de não ter doenças, e ter bem-estar mental, nós precisamos comer um pouquinho de tudo. Porque comer não é só nutrir o corpo, não é só comer proteína, carboidrato, também, mas é ter prazer. Hoje nós temos prazer em comer. A gente tem muitos contextos que envolvem comida, encontro com amigos, festas. Então, a reeducação é você aprender a selecionar o que é melhor para você e se permitir comer em alguns momentos alimentos que de repente não são tão saudáveis, mas que fazem parte da nossa vida. Senão não tem graça viver, né? Olha, eu acho muito sensato assim. Tem muita gente que me pergunta da minha dieta. É exatamente isso, é o equilíbrio, né? E aí vamos lá passar para a turma o que é esse equilíbrio e como é que a gente faz essa boa escolha. Então, eu queria falar primeiramente sobre emagrecimento não saudável. Eu acho que é importante que nós saibamos que existe aquele emagrecimento que não é saudável. Eu não sei se tem como mostrar a imagem Tem imagem para mostrar? Vamos colocar a imagem na tela assim. A gente vai acompanhando aqui. Imagem do que a gente vai ver? Então, o emagrecimento, ele só é saudável quando há um déficit na ingestão ou quando você tem um gasto energético aumentado. Quando você emagrece sem ser por restrição alimentar ou por aumento de atividade física, alguma coisa pode estar errada. E nós temos uma série de doenças que podem levar a um emagrecimento não saudável. E às vezes a pessoa fala, eu estou emagrecendo, que legal, e ela não vai investigar o porquê desse emagrecimento. Então, diabetes, um dos sinais, além de comer muito, muita sede, não é essa imagem, mas não tem problema, a gente continua falando. A diabetes leva ao aumento de consumo de alimentos, aumento de diurese, que é a vontade de fazer xixi, mas leva ao emagrecimento, mas não é um emagrecimento saudável. Depressão, algumas pessoas engordam, mas algumas pessoas também emagrecem muito e não sabem nem que estão em depressão. Problemas cardíacos, problemas de tireoide podem levar a um emagrecimento. Ontem a gente falou de hipertireoidismo, que emagrece rápido. O hipertireoidismo leva ao emagrecimento, às vezes o olho fica um pouco mais saltado. Então, se está emagrecendo de forma não intencional, não está restringindo a alimentação, não está fazendo atividade física, é importante procurar um profissional para avaliar o porquê desse emagrecimento. De repente você não está com nada, mas não pode negligenciar, tem que ir atrás. E mesmo quando nós buscamos um emagrecimento saudável, nós precisamos fazer exames antes de começar o processo de emagrecimento, para ver se está tudo certo. De repente você tem um hipotireoidismo e começa a fazer dieta, treinar e não vê resultado. Daí você desestimula, mas é porque existe uma questão metabólica que leva a esse impedimento do emagrecimento. Então,
antes de qualquer coisa, antes de começar a fazer loucuras, dieta do ovo, da lua, procure um profissional para fazer um check-up, se faz tempo que você não faz, e avaliar se está tudo bem. Aí sim começar o processo de perda de peso e de gordura. Perfeito. Então vamos lá. Imagina assim, tá tudo certo comigo, só que eu não tenho como ter um acompanhamento, que eu moro numa cidade que não tem. Como é que eu como? Primeira coisa, são mudanças simples e que a gente vai conseguir levar para o resto da vida. Trocar tudo que a gente sabe, nós sabemos, açúcar em excesso e farinha branca em excesso por alimentos que vêm da natureza. Esse é o ponto principal, né? Trocar excesso de açúcar, excesso de doces, de farinhas brancas, que pode estar na bala, nos pães, nos bolos, na batata frita, por verdura, legumes, oleaginosas, que são as castanhas do Pará, pistache, nozes, e proteínas, que pode ser de origem animal e vegetal para quem tem restrição em consumo de proteína de origem animal. Isso é o básico. Isso é uma dieta de emagrecimento? Sim. Tá, aí a pessoa fala assim, mas eu não vou poder comer um pãozinho? Daí nós conseguimos incluir, que foi o que eu falei, e que você falou, o equilíbrio. Você pode comer pão e ainda assim emagrecer. O que vai ser o diferencial aí é quantos pães você vai comer, né? Se você comer 10 pães e não gastar, você vai engordar, claro, obviamente. Mesmo que você coma, por exemplo, ninguém vai comer 10 pés, mas se você comer 10 pés de alface, você pode engordar comendo alface, porque sua ingestão calórica vai ser maior do que o seu gasto. Então, focar em alimentos que vêm da natureza e estruturar para comer pequenas porções, por exemplo, do pão, de um doce no final de semana. Se for possível, no processo de emagrecimento, restringir o consumo de refrigerantes, porque são riquíssimos em açúcar e sódio. Então, se está tomando todo dia, tenta fazer dia sim, dia não. Depois tenta fazer só sexta, sábado e domingo. Vai retirando, porque o refrigerante é caloria vazia. Ele não traz nada de bom. Ele só traz o prazer quando a gente toma ele. Isso já vai ser um diferencial. A pessoa já vai conseguir emagrecer. Só que nós precisamos prestar atenção em uma coisa. Nós falamos aqui da balança no início. As pessoas normalmente ficam presas ao número que aparece na balança, que é aquele número absoluto, 65, 58. E nós, mulheres, a gente sempre quer ter um peso, né? Eu quero chegar em 57, 55. O que é importante? Que nós saibamos que o peso na balança não mostra se você está emagrecendo de forma saudável. O emagrecimento de forma saudável é aquele emagrecimento que te leva a perder gordura e não massa magra. E aí aqui... Massa magra é músculo, né? Exatamente. Não te leva a perder músculo. E aqui eu trouxe réplica de gordura e de músculo. Para mostrar o quanto, às vezes, a gente emagrece perdendo água e perdendo músculo e acha que está ficando super bem, quando, na verdade, nós não estamos tendo um emagrecimento saudável e sustentável. E aqui, só para visualizar, eu tenho meio quilo de gordura. Isso aqui corresponde a meio quilo de gordura. Isso aqui a 1 quilo de músculo. E é praticamente do mesmo tamanho. Então, o músculo, ele ocupa mais volume no nosso corpo e ele pesa mais. Então, às vezes, eu tô ganhando peso ou mantendo o meu peso, mas eu estou emagrecendo, porque eu estou perdendo gordura. Então, para que eu tivesse a mesma quantidade de músculo, seriam 2 pedaços desse aqui. Só para ver como a gordura, ela ocupa mais espaço. Às vezes a pessoa fala, o meu peso na balança não está mudando tanto. Mas se você está treinando, fazendo musculação, seu peso às vezes fica igual, mas você está reduzindo gordura e aumentando massa magra. E a massa magra é o que mantém o nosso metabolismo mais ativo, que é o que nos torna mais saudável. Então, a longo prazo, a pessoa até vai acabar emagrecendo, porque Sim. o metabolismo vai estar mais acelerado. Sim, também. Vai gastar mais. Sim. Olha que interessante. E o lance de perder gordura envolve também saúde, não é só questão estética. É importante porque estar com o corpo que você quer faz com que sua autoestima fique boa, você consiga se desenvolver em diversas áreas. Mas a gente fala do que é gordura visceral. Eu não sei se dá para colocar a imagem aí. Vamos ver. Sobre gordura visceral. Gordura visceral é aquela gordura que sobrepõe os órgãos, principalmente do abdômen. E quanto maior for a circunferência do nosso abdômen, maior é o risco de doenças cardiovasculares. E como a gente tem aí na imagem, dá para ver o lado sem gordura visceral, onde os órgãos estão ali todos bonitinhos,
E o lado com gordura visceral, que é onde a gente tem essa gordura entre todos os órgãos da região do abdômen, inclusive coração, que não está aparecendo aí, só está aparecendo intestino. Mas a gordura visceral é a mais perigosa. E se você emagrece perdendo músculo e água, essa gordura permanece ali. Então você não está tendo saúde, você só está ficando esteticamente melhor. E tem aquelas pessoas, muitos homens até, que são magrinhos, mas têm uma barriga. Essa barriga é uma gordura visceral? Sim, é uma gordura visceral. Isso também é perigoso? Existe um valor que a gente mede a circunferência do abdômen para identificar, junto com outros fatores, qual é o risco da pessoa ter infarto, problemas cardíacos. Quanto maior a circunferência do abdômen, maior a chance de problema cardiovascular. Tem pessoas que têm mais acúmulo de gordura em quadril, principalmente mulheres. Esse acúmulo de gordura em quadril não é um problema. O mais perigoso é o acúmulo de gordura abdominal. É preciso correr atrás para não ficar com gordura visceral, porque você acaba tendo essa sobreposição nos órgãos e isso faz muito mal à saúde. Olha lá, coisa séria mesmo. E aqui eu queria mostrar, eu trouxe para exemplificar esse bacon. Exatamente, para mostrar como que é o nosso corpo, né? A gente tem um músculo, que seria essa carninha aqui do bacon, e a gente tem a gordura, que aqui a pele e aqui a gordura. Quando a gente emagrece de forma saudável, a gente reduz essa camadinha aqui, ela fica menor. Quando nós emagrecemos de forma inadequada, não saudável, a gente perde isso aqui, e o peso se reflete na balança. E aí, por isso que a gente tem a balança de bioimpedância, que muitas vezes os profissionais fazem a bioimpedância em consultório. Para que serve a bioimpedância? Ela não vai avaliar só o seu peso, ela vai avaliar o que compõe esse peso. Se é gordura, se é mais massa magra, se é mais água. E aí você consegue verificar se o seu emagrecimento está sendo um emagrecimento saudável. E quem não consegue fazer a avaliação por bioimpedância, porque às vezes o consultório não tem, a gente tem isso aqui, que é o paquímetro. Esse paquímetro é para avaliar o percentual de gordura. Então, o que eu vou... aquele que pega a gordurinha aqui Isso, que todo mundo foge de levar os beliscões. É como se eu viesse aqui e beliscasse essa parte do bacon para saber quanto que eu tenho de gordura. E as medidinhas vão aparecer aqui. E entre uma consulta e outra, eu consigo ver se a pessoa está perdendo gordura. Se ela perde peso na balança e esse númerozinho aqui não muda, significa que a dieta está errada. Que eu preciso aumentar o aporte proteico ou que eu preciso reajustar a quantidade de carboidrato. Então, essa é a importância, e eu quis falar sobre isso porque muita gente fala, eu estou fazendo dieta, eu estou fazendo exercício e o meu peso não muda. Mas, às vezes, você também está emagrecendo, né? Você não está verificando porque você está emagrecendo de forma saudável. Então, eu achei que era... O que é ótimo, né? Exato. É muito bom. Então, eu achei que era importante falar sobre isso, Muito que legal. a composição corporal e a mudança nessa composição que vai determinar se você está emagrecendo de forma saudável. Perfeito. A gente tem uma historinha para compartilhar com a turma em casa, então eu vou chamar e depois a gente continua o nosso bate-papo, tá? É a história do Rodolfo e da Karina, eles são casados há 12 anos, Carol, e pela falta de tempo eles falaram que comem lanche, né? O fast food. E aí, com isso, eles foram engordando e entraram para o time da obesidade. Só que com muita força de vontade, eles estão vencendo agora essa situação de forma saudável e a gente vai acompanhar, tá bom? Pode rodar. Estas fotos mostram Rodolfo e Karina antes do processo de emagrecimento. Ambos eram obesos. Eles tiveram que mudar os hábitos e a mente depois de um susto. Eu comecei a mudança no físico e na mente foi quando eu tive entre aspas, um pré-infarto. Eu estava trabalhando e comecei a sentir minhas mãos, braços formigarem. Conversei com o meu chefe, eu falei, vou ali na drogaria, vou medir a pressão porque estou um pouquinho ruim. E nisso ele pegou e falou, tá bom, na hora que medir, tava 18/14, saí correndo direto para o hospital, fui internado e o cardiologista amigo da nossa família chegou para mim e falou, olha, você está com risco grande de ter um infarto andando, dirigindo, até mesmo conversando comigo aqui agora, você muda agora, não é amanhã e nem depois, é agora, porque você não tem mais 10 anos de vida. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, não tô assim, eu não era assim.
Aí depois que eu fui ver que eu sofria de obesidade mórbida, compulsão alimentar que eu tinha desenvolvido nesses anos. Tava trabalhando e aí ele me ligou, amor, eu tô aqui no hospital. Eu falei, o que aconteceu? Ele me explicou que subiu a pressão dele daquele jeito. E aí, quando ele chegou em casa, a gente conversou. E ele, não, porque agora eu quero operar, eu quero fazer uma bariátrica e tudo mais. Eu falei, não, assim, não adianta, que nem eu tinha te falado, você ter a cabeça de gordo e corpo de magro. Vamos tentar junto, vamos tentar uma alimentação diferenciada. E aí foi quando eu falei, não, vamos tentar ir pra academia junto. E a gente começou a ir de manhã, todos os dias, às 6 horas da manhã. E a gente tentou mudar a nossa alimentação. Por quê? Como a gente ficava naquela vida corrida, eu chego tarde do trabalho, então a gente ficava, vamos pedir uma pizza. Então, no mínimo, 3 vezes na semana era pizza, hambúrguer. Então, essa era a nossa rotina. Eu tinha 164,800, quase 165. E hoje eu tô com 126. Apenas com disciplina e mudança na alimentação, Rodolfo perdeu 38 quilos. Karina também emagreceu. Ela eliminou 22 quilos. Eles percebem a mudança no dia a dia. Eu comecei a acreditar mais em mim, a minha autoestima, ela mudou com certeza. Então, assim, coisas, até no trabalho mesmo, que eu acreditava, que eu falava, não vou conseguir, não. A gente vai conseguir. Porque acho que começa de dentro para fora. Então, a mudança, você começando, pensando que você vai conseguir alguma coisa melhor, acho que isso externaliza. Então, as suas ações, o teu profissional, tudo melhora, com certeza. Mudou tudo, né? Minha cabeça, o jeito de pensar, me reacendeu, porque eu tava... A partir desse momento que eu tava com essa compulsão alimentar, sem eu saber, eu desenvolvi depressão. Ficava só triste, não queria saber de mais nada. Hoje eu tenho prazer de acordar, eu tenho prazer de fazer meu exercício físico todo dia de manhã cedo, de ir pro trabalho, de ter uma vida, uma rotina melhor. Rodolfo dá dicas para quem quer emagrecer. Eu aconselho a todos que quer mudar a vida, procura um profissional na área da educação física, um personal, e primeiro procura um nutricionista. Que eu fiz essas dietas de blogueira aí, essas coisas, não dá. Uma dieta é para uma pessoa, outra dieta é para outra pessoa. Não tem como ter uma dieta que é elaborada para o meu biotipo. Muito legal, né? E a gente vai ficando incentivado vendo histórias assim, né, Carol? Sim. Vamos voltar aqui. Carol, meu telefone parou aqui de repente. Parou. Temos o WhatsApp já do programa. Ia falar do própolis, posso? Pode. É excelente e não tem contraindicação, porque ele ajuda principalmente para quem tem fibromialgia, para quem tem dor, por ser anti-inflamatório. Melhora a imunidade, se a pessoa está em um processo de transição, começou a fazer dieta, tem gente que reclama, ai, minha imunidade caiu. O própolis não tem contraindicação, pode ser consumido por qualquer pessoa, muito pelo contrário, vai trazer muitos benefícios. É um medicamento que não tem contraindicação nenhuma. Que ótimo, você sabe que eu tô amando. Eu tô tomando mesmo todo dia 2 e não quero ficar sem, porque eu não gosto de ficar doente, você sabe, né? Eu tenho pavor de ficar doente, então eu não fico sem tomar. E eu sinto muita diferença. E esse lance dos radicais livres, o própolis combate até o envelhecimento, né? Oba, porque vamos o radical ficar novinho. livre é excelente para combater emagrecimento. Só uma ressalva. Tomar cuidado com própolis que tem adição de açúcar para quem tem diabetes, né? Só essa ressalva, mas própolis é sem... O que eu mostrei agora não tem açúcar não, tá, gente? Deixa eu começar com as perguntas, Carol. Boa tarde, Cláudia, amo o programa. Cláudia, meu colesterol está alto, estou tomando medicamento, estou emagrecendo, mas não quero emagrecer. O que eu faço? É a Maria das Graças, ela mora em Bocaiúva. Então, o colesterol total alto, ele muitas vezes faz com que o médico medique com remédio para diminuir o colesterol e oriente a restrição do consumo de alimentos ricos em gordura. Então, quando você faz a restrição do consumo de alimentos ricos em gordura, você acaba tendo como consequência o emagrecimento. O que eu orientaria? Se houver a possibilidade, você não quer emagrecer, mas quer fazer o controle desse colesterol para prevenir o desenvolvimento de doenças, é procurar um profissional para ajustar para você a sua ingestão de forma a não atrapalhar nessa parte que é o colesterol alterado, tá? Então,
é consequência de tratar o colesterol total aumentado o emagrecimento. E se você quer manter o peso, eu não consigo dizer com toda certeza porque eu não conheço sua história, mas procurar um profissional para, de repente, aumentar a intensidade de atividade física, colocar mais peso no seu treino e daí você ganha massa magra, então você não emagrece tanto. Então, é procurar um profissional para ajustar o que vai ser melhor para você nesse momento. Tá, joia. Próxima pergunta. Sou a Márcia de São Paulo. Tem algum alimento ou chá que posso tomar para acelerar a perda de gordura abdominal? Então, a gente precisa ter cautela. Existem, sim, chás e medicamentos que ajudam muito, principalmente em redução de gordura abdominal. Só que você tem que ver, só a gordura abdominal que você precisa perder, precisa treinar, você está se alimentando bem? Porque não adianta você tomar chá e remédio e continuar comendo todo dia doce, batata frita, hambúrguer, não ser sedentário, né? Sedentário é não se movimentar. Não é nem praticar atividade física, que atividade física é quando você vai para academia. Se você é sedentário, come mal, não cuida da sua saúde, não adianta nada fazer nada, né? Não há remédio, chá que ajude. Sobre indicar um chá específico, eu não consigo pelo mesmo motivo da pergunta anterior. Eu preciso avaliar todo um contexto para indicar o melhor chá. Mas se você tomar chás que a gente está habituado, camomila, erva cidreira, melissa, isso já é diurético, isso já vai ajudar no processo de eliminação de toxinas, vai diminuir retenção hídrica, vai te deixar mais fininho, vai reduzir circunferência de abdômen. Então, aposte nos chás que a gente está acostumado e que não tem contraindicação. Muito bom. Existe dieta específica para pessoas com problemas de saúde, como hérnia de hiato e refluxo? É a Luísa, de Americana. Sim. A hérnia de hiato é quando um pedacinho do estômago sobe e vem parar perto do nosso esôfago. E aí a pessoa fica com refluxo, que é quando a comida que está no estômago volta. E pode dar esofagite, né, que é a inflamação do esôfago. A alimentação, para quem tem esse problema, é uma alimentação pobre em alimentos irritantes da mucosa gástrica. Então, alimentos ácidos, frutas ácidas, pimenta. Isso tudo é para evitar? Para evitar e melhorar os sintomas de quem já está com o diagnóstico. Frutas ácidas, molho de extrato de tomate, porque é concentrado e o tomate é bem ácido. Doces, de uma maneira geral, é que nem como uma afta. Quando a gente tem uma afta na boca, se você coloca um chocolate ou uma balarde, é a mesma coisa. Se você tem provavelmente uma gastrite, o refluxo e a hérnia, alimentos com muito açúcar vão te causar desconforto e dor. Evitar muitas fibras antes de dormir, porque a fibra lentifica o processo de absorção do alimento e aí aquele alimento vai ficar voltando por conta da hérnia. Tem um chá, que é o chá de espinheira santa, que é bastante indicado, porque ele traz deixa mais básico, vamos dizer assim, menos ácido o alimento no estômago, então não dá tanto esse desconforto. E existem algumas orientações que não são de nutrição especificamente, mas primeiro, não comer 2 horas antes de deitar. E a gente tem travesseiros anti-refluxo. E se não tiver travesseiro, a gente fala para colocar alguma coisa e deixar a cabeceira mais elevada, porque isso impede que o líquido volte. E não deitar do lado direito, porque você favorece o retorno gástrico. Quando for dormir do lado esquerdo, que a comida não consegue voltar. Dormir do lado esquerdo é melhor do que do direito? Sim. Vamos decorar isso, a mão da aliança. Não, quem é casado, mas para quem tem refluxo. Para quem tem refluxo. Exato. Porque quando você deita do lado direito, você favorece o retorno. Fica fácil. Para quem não tem refluxo, tem algum lado melhor? Não, é só para quem tem refluxo. Tá bom, vamos lá. Próxima pergunta. Meu nome é Lenilda, sou do Pernambuco. É verdade que água morna com limão em jejum emagrece? Não, isso é mito. Isso não é uma verdade. O limão é um alimento que também tem caloria, pouca caloria, mas tem. O limão é rico em vitamina C, excelente, não precisa ser em água morna. Água morna não derrete gordura, limão muito menos. Eles são apenas alimento, o limão, no caso, é um alimento que traz vitamina C e benefícios à saúde. Mas o emagrecimento, ele é proporcionado por aquilo que a gente falou, dieta e atividade física. Se você beber 500 litros de água morna com limão e não cuidar da dieta e da atividade física, não tem emagrecimento. Mas é excelente para a saúde. É rico em vitamina C, melhora a imunidade, diminui a acidez para quem tem gastrite.
mas não leva ao emagrecimento. Tá, joia. A Selma, ela diz assim, ela é da Bahia. Acho que estou um pouco gorda. Gosto muito do programa, o tema de hoje é muito bom. Gostaria de saber se comer saladas e carne é uma dieta adequada para perder gordura. Tenho 56 anos e peso 59 quilos. Sim, é o que nós estávamos falando, né? Tudo que vem da natureza, frutas, verduras, legumes, carnes, leite e derivados de leite, são alimentos saudáveis e que, quando consumidos, favorecem o emagrecimento. Mas não adianta também comer um monte de carne, um monte de salada. A quantidade precisa ser ajustada. Inclusive, dá para incluir aí um arroz integral, um feijão. Não precisa ser só salada e carne para emagrecer. Você consegue emagrecer com salada e carne, mas se quiser e tiver prazer em comer arroz e feijão, pode incluir, mas em porções pequenas. Não repetir o prato. É isso que vai determinar. Não comer sobremesa. Não comer o doce ou tomar um refrigerante junto com a comida. É isso tudo associado que vai fazer você emagrecer. Próxima pergunta. Meu nome é Franciele, sou de Catanduva, São Paulo. Estou na cama, ando muito pouco porque fui acidentada. Gostaria de algumas dicas do que é bom evitar e ingerir na alimentação, até para eu evitar de engordar nessa fase. Eu falo que sempre a gente tem que pensar lá nos ancestrais, né? Nossos ancestrais não tinham acesso à comida de forma fácil porque não tinha mercado e nem geladeira. Então, eles iam comer no momento que eles sentiam fome e eles iam à caça ou eles iam procurar um lugar onde colher alimentos. Tudo que vem da natureza é interessante que seja consumido, principalmente você que está em um processo de reabilitação. Alimentos como frutas, verduras, legumes são ricos em vitaminas e minerais, carnes de qualquer tipo, proteína que vai ajudar nesse processo de recuperação. O próprio própolis que a gente falou, porque vai cuidar dessa parte inflamatória se você tiver algum tipo de lesão por acidente, já que você está acamada. Então, evitar ao máximo farinhas brancas e açúcar, já que você não pode praticar atividade física, e focar nos alimentos de verdade, que são esses alimentos que vêm da natureza. É isso. Não tem mistério, né? Não tem mistério. Temos mais tempo para mais perguntas? Ah, que bom, gente. Olha, isso é maravilhoso. Boa tarde, me chamo Crislane. Como eu posso fazer uma dieta sem perder massa magra? Já fiz dieta que perde 20 quilos, mas fiquei muito fraca e com refluxo, mesmo magra. Por isso que a gente sempre reforça, cuidado em fazer a dieta de qualquer pessoa que não é própria para você. Cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa tem uma forma de digerir, cada pessoa tem intolerância ou não. Então, o primeiro ponto, para se ter massa magra, é importante ter uma ingestão proteica boa, né? Quanto ao emagrecimento que você teve, precisa tratar esse refluxo, que foi algo que permaneceu, mas dá para tratar, precisa passar com um gastro para tratar isso. Evitar aqueles alimentos que a gente já falou, que são frutas ácidas, tomate, açúcar em excesso, pimenta, para cuidar desse refluxo. Não comer antes de dormir, pelo menos um intervalo de 2 horas. E focar em alimentos que a gente sempre fala, da fonte da natureza. E aumentar o aporte proteico, para poder ganhar a massa magra. E, se possível, conversar com quem monta o seu treino, o professor da academia, para ele fazer o ajuste também do treino e favorecer o ganho de massa magra. Você vê que ela não bota nem numa condicional, né? Se treina, porque assim, tem que fazer, gente. Outro dia alguém me perguntou, como é que você faz para fazer academia? Ué, tem que fazer. Igual tomar banho, igual escovar dente, igual pentear o cabelo. Tem que fazer. Ah, mas tem que ser na academia, Cláudia? Não, pode ser dando volta no quarteirão, pode ser na sua casa, fazendo uma esteira, uma bicicleta, mas a gente não foi feito para ficar parado. Então, coloque isso na sua cabeça. Não é uma escolha. Tem que fazer. Né? Exato. É tornar hábito, né? Que nem escovar o dente. Ninguém consegue sair sem escovar o dente. Não, e a atividade física tem que ser hábito. Olha, leite provoca refluxo? Pode provocar. Existe variação entre pessoas, né? Porque cada pessoa responde de uma forma, mas pode provocar sim. É a Adélia de Minas Gerais que ele dá um efeito que a gente chama efeito rebote. Ele cai no estômago, ele dá aquele alívio no refluxo, mas depois de alguns minutos ele torna o que está lá no estômago mais ácido. E aí piora tudo. Então, o leite, para quem tem refluxo, é melhor evitar quando está em crise, quando está na fase aguda. Tá. A Denise de Irará, agora é só um sim ou não rapidinho, tá?
finalizar, porque o tempo acabou. Suco de couve em jejum é bom para emagrecer? É o que a gente já falou, não existe regra, não existe segredo. É comer bem e fazer exercício. O suco vai ajudar, é rico em antioxidante, vitaminas, melhora o funcionamento do intestino. Mas se só tomar suco de couve, comer açúcar, fast food, não fizer atividade física, o suco não serve para absolutamente nada. Mais informações no site www.carolinetrevisan.com.br. No Face, Caroline Trevisan Nutricionista, pode seguir lá. Agradece todas as dicas no Instagram, siga a Carol lá e já dá um agradecimento especial para ela. No Instagram é Caroline Trevisan, tá bom? E o telefone de contato, se você quiser marcar, bater um papo, é o 11-9-9719-4249. Carol, muito obrigada. Aprendemos um monte com você. Sempre a gente aprende muito com você. E até a próxima, não demora. É bom, né? E dá uma injeção de ânimo, assim, porque você fala, poxa, não tá difícil e tem coisa tão boa na natureza pra gente se alimentar. Vamos juntos?